Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Ponto dos Concursos. Hoje nós vamos falar com vocês do concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Carol Durso, sou professor aqui de processo civil do Ponto e o processo civil é uma matéria fundamental para você obter a sua aprovação nesse concurso, para você conseguir o seu êxito, para você conseguir o seu sucesso. E nós estamos aqui para te ajudar, para fazer a nossa parte, para que você, fazendo a sua parte, você consiga a sua aprovação, para que você vá direto ao alvo, para que você vá no ponto, para que você acerte essas questões de processo civil. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês o nosso curso de Direito Processual e também mostrar para vocês o conteúdo desse curso, além de trabalhar um dos temas. Nós vamos falar com vocês hoje aí um dos temas do edital, que é o tema de prazos, e veremos também como as bancas, como as respectivas bancas examinadoras estão aí cobrando o tema de prazos nos concursos, para que você fique aí antenado, ciente, para que você consiga então a sua aprovação. Vamos falar um pouquinho aqui com vocês, meus amigos, dos dados deste concurso, para que você saiba do que nós estamos falando. O que é esse concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para você? Qual a diferença que ele pode fazer aí na sua vida? Vamos ver aqui as regras básicas deste concurso, meus amigos. Vamos à lousa. Muito bem, nós estamos aqui no concurso do Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui no concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E nesse concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós temos cargos aí de ensino superior e de ensino médio. Eu tenho aí cargos de analista judiciário e tenho cargos de técnico judiciário. A sua banca, meus amigos, para esse concurso é a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma banca local aí do Rio Grande do Sul, e as remunerações dos respectivos cargos são R$ 7.352 para analista e R$ 3.860 para técnico. Nós temos as provas aí previstas para o dia 26 e 27 de agosto. Muito bem, meus amigos, vejam bem, imagina você aí com esse dinheiro no bolso, imagina você aí no cargo de analista com mais de R$ 7.500 aí para você realizar os seus sonhos, mudar de vida, fazer tudo que você quer aí no seu cotidiano. Ou então no cargo de técnico, você com quase R$ 4.000 à sua disposição para você realmente ter um upgrade na sua vida, no seu lazer. Nós estamos aqui então para trabalhar com vocês os temas de processo civil e nós vamos ver qual será o conteúdo desse nosso curso de processo civil para esse concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos ao conteúdo do nosso curso, meus amigos. Não vamos perder tempo não, porque o seu tempo é precioso. Vamos lá. Muito bem. O novo Código de Processo Civil, evidentemente, é o nosso principal tema neste concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que em 2015 ocorreu uma mudança grande na legislação processual, foi revogado o Código de Processo de 1973 e foi instituído o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor no ano seguinte, entrou em vigor em 2016, já que o Código de Processo teve a chamada vacatio legis de 1 ano. Para esse nosso concurso, nós vamos trabalhar com vocês as normas fundamentais e a aplicação das normas processuais. Esta questão está trazida para vocês aí no artigo 1º do nosso Código de Processo Civil e nós vamos trabalhar esse artigo 1º aqui. Nós trabalharemos também, meus amigos, as normas fundamentais do processo civil que estão nos artigos 2º a 12. Estas normas foi as normas que trouxeram para dentro do Código de Processo Civil as disposições chamadas do direito processual constitucional. E estes artigos do 2º ao 12º trouxeram para o corpo do Código todos os importantíssimos princípios processuais
princípios que regem o direito processual civil e que agora fazem parte das normas do Código de Processo, não podem mais ser afastadas aí por todos os aplicadores, porque além de estarem previstas na Constituição, elas são também reforçadas e trazidas para dentro do Código. Então, quando a gente fala aí das normas fundamentais do processo civil, nós falamos nos diversos princípios constitucionais que foram integrados à disciplina do Código, que foram trazidos para dentro do nosso Código de Processo. Falaremos também com vocês dos artigos 16 a 20 em relação aos temas jurisdição e ação. Jurisdição e ação. A jurisdição é a forma como o Estado presta a sua atividade, né? O Poder Judiciário é incumbido de prestar a jurisdição, que envolve a solução dos conflitos de interesse. A regra do nosso sistema é a solução dos conflitos pela via da jurisdição. Nós temos aí alguns mecanismos que a doutrina chama de alternativos para a solução de conflitos, mas a regra continua sendo a jurisdição exercida pelo Poder Judiciário como instrumento de solução de conflitos de interesse das partes. E temos aí a ação, o direito de ação, que também trabalharemos nesse tópico. Se quem presta a jurisdição é o Poder Judiciário, essa jurisdição só é prestada para aqueles que procuram o Poder Judiciário. A jurisdição, ela tem como uma das suas diretrizes a inércia, né? O juiz, ele aguarda a provocação para que ele possa, então, solucionar o conflito de interesse. E essa provocação, essa retirada do juiz da inércia é o direito de ação. Nós veremos aí as disposições do Código de Processo Civil, do nosso atual Código de Processo Civil, em relação ao tema de ação. Trabalharemos ainda no nosso material, no nosso conteúdo, nesse nosso curso, as partes e os procuradores. Nós veremos aí nos artigos 70 a 81 e também nos artigos 103 a 107, quais são as regras definidas para aquelas pessoas que são partes, quem pode ser parte, como que é a participação como parte no processo, e também dos procuradores, né? De quem pleiteia em nome da parte em juízo. Nós vamos trabalhar todos esses aspectos. Trabalharemos ainda nos artigos 149 a 175, os chamados auxiliares da justiça. Verificaremos todos aqueles indivíduos que têm atribuições conexas à prestação central do serviço do Poder Judiciário, de maneira que você conheça todas essas regras, para que quando ela aparecer no seu concurso, você consiga ir direto ao ponto. Evidentemente que não poderia ficar de fora desse nosso curso os atos processuais, porque os atos processuais dos artigos 188 a 211 definem toda a dinâmica de construção do processo, né? O processo, ele é uma sucessão de atos, ou melhor, o procedimento é uma sucessão de atos processuais. E nós trabalharemos esses atos processuais com vocês aí nessa parte do nosso curso. Verificaremos, após essa tratativa dos atos processuais, os prazos processuais, que estão nos artigos 218 a 235. Esse tema dos prazos processuais serão objeto aqui hoje, rapidamente, dessa nossa aula demonstrativa, e falaremos ainda das comunicações dos atos processuais, de como eu comunico os atos processuais, de todas as regras relativas, portanto, às intimações e citações, que estão aí nos artigos 236 a 235, e trabalharemos ainda, na sequência desses atos, prazos e comunicações, as nulidades processuais previstas nos artigos 276 a 283 do Código. Mas não ficamos aqui. Depois dessa parte inicial, falaremos com vocês tutela provisória, artigos 294 a 311. A tutela provisória também é tema aqui do nosso curso. Envolvem, na verdade, todos os pedidos liminares, né? Todos aqueles pedidos feitos quando a pessoa acaba de ingressar em juízo, acaba de propor o seu processo, para que então, depois da tutela provisória, a gente vá para a formação, para a suspensão e para a extinção do processo,
né, como o processo se forma, como as hipóteses em que o processo pode ser suspenso e como o processo se extingue, que estão aí nos artigos 212 a 217, para trabalhar o principal procedimento trazido pelo Código, né? Nós faremos isso aí em 2 aulas à frente, que é o procedimento comum. O procedimento comum está nos artigos 318 a 512. Nós falaremos com vocês aí longamente sobre todos os aspectos do procedimento comum, como o procedimento comum se desenvolve, né, no andamento processual, para que depois desse procedimento comum, que envolve aí o chamado processo de conhecimento, né, pelo qual o juiz diz quem tem o direito, a gente possa ingressar então para a efetivação do direito, trabalhando o cumprimento de sentença, artigos 513 a 538, e o processo de execução, que está nos artigos 771 a 782 e artigos 824 a 913. Então a gente trabalha o processo de conhecimento na figura do procedimento comum e trabalharemos depois a forma como se efetiva esse direito definido, que é pela via do cumprimento de sentença, ou então como eu executo em juízo os chamados títulos executivos extrajudiciais, o que ocorre pela via do processo de execução. Seguimos ainda para os juizados especiais, sejam os juizados especiais da Justiça Comum, sejam os juizados especiais da Fazenda Pública, e trabalharemos com vocês aí os juizados especiais, a Lei 9.099, e os juizados da Fazenda Pública, a Lei 12.153 de 2009. Então, meus amigos, o conteúdo desse nosso curso de processo civil é esse. Esse conteúdo contempla as disposições do seu edital e nessa nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito dos prazos. Pode voltar em mim aqui, Ícaro. Muito bem. Nessa nossa aula de hoje, nessa aula demonstrativa, nós vamos falar com vocês o tema de prazos. O tema de prazos, meus amigos, é um tema fundamental, é um tema essencial, porque tem caído muitas questões nas provas de processo a respeito dos prazos, porque o tema de prazos sofreu alterações importantes no Código de Processo Civil e que impactam no dia a dia do Poder Judiciário. Uma grande alteração que ocorreu, por exemplo, no tema de prazos foi a contagem dos prazos. No Código de 1973, a contagem do prazo se dava em dias corridos, e agora nós temos aí a contagem de prazo em dias, apenas em dias úteis. Isso traz uma grande modificação e é muito importante o seu conhecimento, porque isso tem caído aí, tem sido cobrado pelas diversas bancas, e questão relativa ao tema de prazos pode facilmente estar prevista aí no seu concurso. E por que a gente fala tanto em prazo? Por que o prazo é uma preocupação tão grande, notadamente por parte dos advogados e daqueles que atuam no processo? Por que o prazo é uma preocupação? Porque, meus amigos, quando você não observa o prazo, você perde o direito de praticar o ato processual. O prazo é a definição do lapso temporal dentro do qual eu posso praticar validamente o ato processual. Se eu perco o prazo, eu perco o direito de praticar o ato processual. Eu perco a oportunidade de praticar o ato. E evidentemente que uma perda de prazo, dependendo das circunstâncias, dependendo da espécie de prazo que você perdeu, pode significar inclusive perder o próprio processo. Então o tema de prazo é um tema muito importante, é um tema que você precisa conhecer, e nós vamos trabalhar aqui nessa nossa aula demonstrativa hoje esses aspectos, seguindo aí também para a resolução de algumas questões nessa nossa aula a respeito do tema de prazos. Vamos ao nosso material aqui então, meus amigos. O que é prazo? Vamos começar pela definição do que é prazo. Vamos lá. Muito bem. O prazo está nos artigos 218 a 235 do Código de Processo e pode ser definido como o lapso temporal outorgado para a realização de atos processuais. Isso é uma definição do professor Humberto Teodoro Júnior, que é amplamente utilizada aí pelos processualistas. Então, é um lapso temporal, é um espaço de tempo no qual eu posso realizar atos processuais. Uma outra definição é que o prazo é um espaço de tempo em que o ato processual da parte
pode ser validamente praticado. Veja que eu acabei de mencionar para vocês justamente essa definição, né? É um espaço de tempo, então, no qual eu posso validamente praticar um ato processual. O processo, ele é presidido pelo sistema da oficialidade, ou seja, o impulso do processo rumo ao fim, rumo ao movimento jurisdicional, e ele ocorre com ou sem a participação das partes pelo mecanismo dos prazos. Por que é importante a definição dos prazos? Os prazos são definidos para que o processo siga para as próximas etapas, para que o processo prossiga para o seu desfecho. Então, com ou sem participação das partes, desde que devidamente comunicados os atos processuais, o processo segue para o seu desfecho, cumprindo os seus prazos. Então, eu abro prazo para contestar, eu abro prazo para especificar provas, eu abro prazo para apresentar rol de testemunhas, eu abro prazo para alegações finais e, independente da parte aproveitar ou não o prazo, independente da parte utilizar o prazo ou perder o prazo, o processo segue conforme os prazos para o seu desfecho, né? Temos prazos, inclusive, também para os próprios membros da Justiça, mas nós vamos ver já já que esses prazos são considerados eventualmente prazos impróprios. Prazos impróprios, nós vamos ver por que motivo. O 218 nos diz que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Não tem, na verdade, ato processual nenhum que não tenha um prazo definido para a sua prática. Ou porque a lei prescreve esse prazo diretamente, ou porque a lei diz que esse prazo deverá ser fixado pelo juiz. De uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, os prazos processuais sempre têm prazo. E precisam ter prazo para que o processo siga para o seu desfecho, porque a intenção da jurisdição é dar respostas. A jurisdição quer dar soluções para vocês. Muito bem, meus amigos. Vamos seguir adiante aqui e vamos ver a questão do deis a quo e deis ad quem. Volta na minha aqui, Gabriel. Um ponto muito importante do tema de prazo é justamente a questão de quando o meu prazo começa e de quando o meu prazo termina. O começo do meu prazo é o que a gente chama de deis a quo. E o término do meu prazo é o deis ad quem. Como que isso funciona, meus amigos? O código define que dia o meu prazo começa e que dia o meu prazo termina. Isso é fundamental porque sem a definição de começo e fim seria muito difícil a gente estabelecer o prazo. Vamos aqui a esse material. Muito bem. O prazo é delimitado por dois termos. O deis a quo, que é quando nasce a oportunidade da parte praticar ou promover o ato. E o deis ad quem, que é quando se extingue a faculdade, tenha ou não levado a efeito o ato. O termo inicial é marcado pela intimação das partes e o termo final é marcado pelo lapso previsto pela lei, tá? Pela lei. Então, o prazo se inicia e o prazo finaliza. O dia de início é quando nasce a oportunidade para a parte promover o ato. E o dia final se encerra com o prazo definido pela lei ou, eventualmente, o prazo definido pelo juiz, independente da vontade da parte. Isso é um tema muito importante, é de fundamental conhecimento nesse tema de prazos, tá? Meus amigos, e a contagem do prazo? Como que eu conto o prazo? A partir dessa definição do dia que ele começa e do dia que ele termina. Diz o código que, em geral, os prazos são contados com exclusão do dia do começo e com inclusão do dia do vencimento. Então, no dia que eu fui intimado, no dia que eu tomei conhecimento do ato processual, eu não começo a contar o prazo, eu começo a contar o prazo no dia seguinte, tá? Diz o código que esse termo inicial é a intimação. A intimação é o marco inicial dos prazos. O dia do começo se dá, então, a partir do dia seguinte, né? Então, se eu fui intimado hoje, conta-se o meu prazo a partir de amanhã, desde que amanhã seja um dia útil, porque, como eu já mencionei para vocês, eu vou repetir isso mais algumas vezes, no sistema do novo Código de Processo, o prazo só se inicia em dia útil e só se conta em dia útil. Na verdade, no código anterior, ele também só se iniciava
em dia útil, né? A publicação de sexta-feira, o prazo só começava a contar a partir de segunda. Mas no Código atual, além dele só se iniciar em dia útil, ele também só é contado em dia útil. E o termo final não recairá também em dia não útil, né? Ou que não houver expediente normal do juízo. Isso aí é a disposição do artigo 224, parágrafo 1º. Nessa hipótese, então, o prazo é prorrogado para o dia seguinte. E o que acontece quando eu não pratico o ato processual dentro desse lapso temporal? Ocorre a chamada preclusão, em decorrência da qual se extingue o direito de praticar o ato processual, né? Extingue o direito de praticar o ato processual após o prazo. A prática de qualquer ato processual não tem validade, por isso que não necessariamente, mas muitas vezes quem perde o prazo tem boas chances de perder o processo. Como eu disse para vocês, o tema de prazos é muito importante, é um tema de fundamental conhecimento. Muito bem, meus amigos. E a classificação dos prazos? Eu tenho uma classificação que envolve o descumprimento, que envolve a exclusividade e que envolve a origem desses prazos. Vamos começar aqui pela classificação quanto ao descumprimento. Quanto ao descumprimento, eu tenho prazos próprios, que são fixados às partes e intervenientes, e o não cumprimento desses prazos opera a preclusão. E eu tenho os chamados prazos impróprios, que são fixados aos juízes e auxiliares. A não observância não decorre efeito processual. Por exemplo, os juízes, eles têm que proferir despachos em 5 dias, proferir decisões em 15 dias e proferir sentenças em 30 dias. Se porventura o juiz não profere o despacho em 5 dias, se porventura o juiz não profere a decisão em 15 ou não profere a sentença em 30, a prática deste ato processual posteriormente a este prazo não invalidará o ato. Então o juiz, ao invés de despachar com 5 dias, despachou com 15 dias. Quando ele despachou, o despacho dele é inválido? Não. O despacho dele será válido. É diferente do que acontece com os chamados prazos próprios, porque o prazo próprio, que geralmente é fixado às partes e àqueles que intervêm no processo, né, que não compõem os órgãos do Poder Judiciário, se perde esse prazo que a gente chama de prazo próprio, ele não pode mais promover o ato. Então, se eu tenho aí 15 dias para apresentar a minha contestação, né, nessa hipótese não seria nem intimação, porque a contestação eu apresento depois que eu sou chamado ao processo, e eu sou chamado pela primeira vez ao processo pela citação. Então eu fui citado, o juiz me deu lá os 15 dias que a lei define para apresentar contestação. Se eu não apresento a minha contestação em 15 dias, eu perco o direito de apresentar contestação, eu vou ser considerado revel, o processo vai correr à revelia. Tecnicamente a gente diz revelia para essas situações. Então percebam que o descumprimento de prazos próprios geram a chamada preclusão e faz com que qualquer ato processual praticado fora do prazo não tenha validade. Os prazos impróprios fixados para os juízes auxiliares não invalidam a prática do ato processual. O Código, porém, diz que pode ocorrer uma penalidade administrativa, tá? Só que ele estabelece que essa penalidade só seria aplicável se o atraso não for justificado. Então, se não houver justificativa para o atraso, essas penalidades poderiam ser eventualmente impostas pela via de processo administrativo. Se houver alguma justificativa para esse eventual atraso, o descumprimento desse prazo não gerará consequência nenhuma. De uma forma ou de outra, o atraso não gera invalidade da prática do ato. Esse é um ponto fundamental para nós aqui, né? Quando o prazo é impróprio, a prática do ato posteriormente ao prazo definido não invalidará o ato. Quando eu descumpro um prazo próprio, a prática do ato posteriormente ao prazo não terá validade alguma, porque terá operado a figura da preclusão, que é a perda do direito de se realizar o ato processual. Temos ainda, meus amigos, uma classificação quanto à exclusividade. Os prazos eles podem ser comuns ou prazos particulares. O prazo comum é o que pertence a ambos os litigantes ou a todos os litigantes a um só tempo. Vamos imaginar o prazo para recurso
quando ocorre a chamada sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca, professor? Sucumbência recíproca é quando ambas as partes perdem parcialmente o processo. Se a parte pediu 10, o juiz não falou que era 10, mas falou que era 5, a parte que pediu 10 perdeu um pouco, perdeu 5, mas a parte ré também perdeu, porque o juiz poderia dizer que ao invés de 10 não era nada, mas o juiz disse que era 5. Aí eu tenho sucumbência recíproca, né? Qualquer pedido que seja julgado parcialmente procedente, né? O juiz acolha parcialmente o pedido, gerará a chamada sucumbência recíproca, que é quando ambas as partes perdem parcialmente o processo. Se ambas as partes perdem parcialmente o processo, ambas as partes terão direito de recorrer e esse prazo então será um prazo comum. Já o prazo particular é aquele que interessa ou pertence apenas uma das partes, como é, por exemplo, o direito de contestar. Porque quem tem direito de contestar nunca é o autor. O autor, ele ingressou em juízo, o autor propôs a ação. Quem tem direito de contestar é o réu. Então, o direito de contestar, o prazo para contestar, não é um prazo comum para as partes. O prazo para contestar é um prazo particular do réu, E quanto à classificação, eu ainda tenho a origem dos prazos. Eu tenho prazos legais, que são os fixados pela própria lei. Os prazos para recurso, por exemplo, são fixados pela lei. O Código diz que, como regra, eu tenho prazo de 15 dias para apresentar o meu recurso, tá? Vamos deixar de lado aqui várias das coisas que eu estou dizendo em relação aos juizados especiais, porque os juizados especiais têm algumas regras muito específicas que quando nós estivermos no nosso curso trabalhando nos juizados especiais eu vou destacar para vocês. Mas em regra, no Código de Processo, os prazos para apresentar recursos são de 15 dias. A exceção fica aí para os chamados embargos de declaração, que tem um prazo apenas de 5 dias. Mas a apelação, recurso especial, recurso extraordinário, recurso de agravo de instrumento, todos esses recursos terão um prazo de 15 dias fixados pela legislação para serem interpostos. E quem define esse prazo é a lei, tá? Temos ainda prazos judiciais, que são prazos definidos pelo próprio juiz. O juiz, por exemplo, que designa a data de audiência, ele define o prazo em que vai ocorrer a audiência. E o juiz também define o prazo para a apresentação do rol de testemunhas. A lei diz que o juiz deve fixar um prazo não excedente a 15 dias de quando ele marcar a audiência para que a parte apresente as suas testemunhas. Mas o juiz pode, por exemplo, fixar um prazo, ao invés de 15, fixar um prazo de 5, de 10 dias para a prática desse ato. Isso é classificado como um prazo judicial, ou seja, definidos pelo juiz. E eu tenho, por fim, meus amigos, os chamados prazos convencionais, que são prazos ajustados pelas partes de comum acordo. Por exemplo, as partes podem atravessar uma petição conjunta pedindo que o processo fique suspenso por um determinado tempo, por um determinado prazo. Esse aí é o chamado prazo convencional. Muito bem, meus amigos. E a questão do prazo dilatório e peremptório? Pode voltar em mim aqui, Gabriel. Os prazos dilatórios ou peremptórios, eles estão associados com aquela ideia de prazo próprio e de prazo impróprio, né? O prazo dilatório é aquele prazo que pode ser estendido e o prazo peremptório é o prazo que eu não consigo alterar. Ou melhor, o dilatório ele pode, não obstante o nome levar a ideia de aumento, né? Em tese, um prazo dilatório ele pode ser estendido ou reduzido. E o peremptório é aquele que eu não posso promover nenhuma alteração neste prazo, tá? O Código trouxe uma mudança a respeito dessa questão, tá? Porque forte doutrina aponta que não existem mais propriamente prazos no Código que sejam totalmente peremptórios. Vamos ver por que motivos, meus amigos. Vamos voltar no nosso material. Muito bem. Eu tenho aí os dilatórios que, embora fixados pela lei, admitam ampliação pelo juiz ou por convenção das partes. Pode ser, então, reduzido ou ampliado, né? A questão, por exemplo, do arrolamento de testemunhas. É um prazo dilatório, a lei traz um balizamento, mas o juiz pode mexer. O peremptório é aquele que não admitiria alteração nem pelo juiz, nem pelas partes, né?
o prazo para contestar, para oferecer reconvenção, para recorrer, não seria possível de ser realmente mexido, seria um prazo peremptório. Contudo, uma disposição importante do Código, que vem caindo aí nos concursos, diz que ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes, tá? Mas resta claro que o juiz pode ampliar prazos peremptórios, mesmo que não tenha anuência das partes. E mais, com a anuência das partes, o juiz poderia, inclusive, reduzir prazos peremptórios. Nós vimos que a regra em matéria de recursos no Código de Processo é 15 dias de prazo. Mas nada impede que, com a anuência das partes, o juiz reduza os prazos de recursos para, por exemplo, 5 dias. Então, naquele processo específico, após a decisão judicial, com o consentimento das partes, com a anuência das partes, os prazos restarão reduzidos de 15 dias para 5 dias, mostrando que no Código atual não existem prazos insuscetíveis de alteração, tá? Então essa classificação de prazos dilatórios ou peremptórios, ela propriamente não se aplica mais ao Código de Processo Civil atual, como acontecia no Código de 73, tendo em vista que todos os prazos legais são suscetíveis de alteração no novo Código de Processo, restrição apenas para a redução de prazo peremptório, né? Porque a redução de prazo peremptório, ela só pode acontecer com a anuência das partes. Então o juiz não poderia realmente promover uma restrição de prazo peremptório sem anuência das partes, tá? Fica esse tema então, se aparecer no seu concurso aí prazo dilatório, prazo peremptório, você já vai lembrar o que é e já vai lembrar que ocorreram importantes alterações no Código de Processo a respeito de prazo dilatório e de prazo peremptório, tá? Só para a gente bater aqui, meus amigos, em relação à perda de prazo, a preclusão, convém a gente destacar algumas regrinhas importantes que têm sido cobradas aí pelas bancas. Preclusão é a perda da faculdade de praticar validamente um ato processual. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente da declaração judicial, o direito de praticar o ato. Possibilidade de alegar justa causa existe, né? Que seria um evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Mas fato é que, se decorreu o prazo e a parte não praticou o ato, independentemente de declaração judicial, vai se operar preclusão. Resta apenas a possibilidade de justa causa, tá? Perceba que a preclusão, ela provoca e garante o fechamento definitivo de cada etapa do processo. Essa é a finalidade da preclusão, porque nós temos que lembrar que o processo envolve uma marcha para frente, né? O processo ele não volta a etapas anteriores, salvo a existência de nulidades. O processo ele vai de ato em ato, ele vai de passo em passo até a sua finalização com a prolação de sentença. E existem ainda, pessoal, 3 classificações dessa preclusão que é importante vocês conhecerem, porque esse tipo de pergunta pode aparecer aí nas suas provas. A preclusão temporal, que é referente ao tempo. É a perda do direito de praticar um ato por encerramento do prazo. Então, isso é uma espécie de preclusão. Dela a gente já falou. Passou o prazo, automaticamente, independente de declaração judicial, acaba o direito de praticar validamente o ato. Mas eu tenho ainda 2 outras espécies de preclusão, que são um pouco diferentes, mas que você precisa conhecer, porque são temas importantes aqui em relação ao prazo. Eu tenho a preclusão consumativa, que é quando o ato já se consumou e eu não posso mais corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Imagine que eu tenho lá o prazo de 15 dias para apresentar o recurso. Por questões pessoais, eu resolvi apresentar o meu recurso no 12º dia. Então, eu fui lá no 12º dia e protocolei o meu recurso no fórum. Observo no dia seguinte que uma coisa importante que eu deveria ter falado no recurso,
Eu não falei. Como proceder? Vou ter que me conformar, porque, não obstante estar dentro do prazo de 15 dias definidos para o recurso, eu não perdi o prazo, não se operou a chamada preclusão temporal, mas operou-se a preclusão consumativa, que é decorrente da prática do ato. Se eu já apresentei o recurso no 12º dia, não adianta eu chorar a inexistência no recurso de um aspecto que eu gostaria de incluir. Eu vou ter que me conformar e deixar a coisa seguir, porque eu não consigo incluir nada. E existe mais uma espécie de preclusão, meus amigos, que é a chamada preclusão lógica. Preclusão lógica, tá? O que é a preclusão lógica? Que é quando se pratica determinado ato que o impeça de fazê-lo de outra forma, né? Por exemplo, a parte oferece carro à penhora e depois pede invalidação dessa mesma penhora. Não é possível que isso aconteça, né? Eu não posso oferecer o carro à penhora e depois dizer que a penhora foi inválida, porque o carro é impenhorável, porque eu utilizo ele, por exemplo, para o meu exercício profissional. A mesma coisa acontece na seguinte circunstância: vocês imaginem que sai uma sentença, me condena a pagar a pessoa 15 mil reais, eu vou lá, pago a pessoa os 15 mil reais e depois eu apresento o recurso de apelação em face dessa sentença. Ora, como eu posso pagar diretamente a pessoa e paralelamente recorrer? Não é viável, porque com o pagamento ocorreu a chamada preclusão lógica. Eu pratiquei um ato contrário ao meu direito de recorrer, ao meu direito de praticar o ato processual. Então fiquem atentos aí quanto a esse tema da preclusão, ela pode facilmente aparecer na sua prova de processo civil. Muito bem. E eu tenho aí uma diferença muito grande no curso dos prazos nos dois códigos, né? No Código de 1973, eu tinha um curso de prazo contínuo. Uma vez iniciado, ele não sofre interrupção, né? Ele vai do começo ao fim, passando inclusive sobre feriados e sobre finais de semana. Conta-se, portanto, em dias corridos. Isso era a sistemática do artigo 178 do CPC de 73. No Código de 2015, foi uma das grandes alterações, eu passei a ter um curso não contínuo. A contagem do prazo não mais se fará por dias corridos, mas sim em dias úteis. Isso está aí no artigo 219, caput do novo Código de Processo Civil. Meus amigos, fundamentalmente quanto a prazo é isso. Pode voltar em mim aqui, Ícaro. Fundamentalmente quanto a prazo é isso. E nós precisamos ainda nessa nossa aula demonstrativa ver com vocês como estas questões de prazo estão sendo cobradas pelas diversas bancas. Evidentemente que o nosso curso aqui vai direto ao ponto, o nosso curso é focado, o nosso curso é pensado em como esses temas aparecem nos seus concursos, porque nós não estamos aqui para que você perca o seu tempo e nem nós o nosso. Nós estamos aqui para que você tenha uma preparação efetiva e real que te leve à aprovação. Então vamos ver como que esse tema de prazos estão sendo cobrados aí e como que esse tema está sendo cobrado pelas diversas bancas, porque eu tenho certeza que um tema desse vai aparecer no seu concurso aí para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos lá, meus amigos, vamos ver algumas questões, resolver comentadamente algumas questões com vocês aqui. Vamos lá, vamos às questões. Muito bem. Uma questão aplicada agora, ó, em 2017, pela Fundação Carlos Chagas. Ela diz que a respeito dos prazos processuais é correto afirmar que. Então nós temos que encontrar aqui, nestas 5 alternativas, qual seria a alternativa correta. Vamos a elas. Inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. Meus amigos, qual destas alternativas será que é a correta? Vamos ver qual é e vamos ver por que motivo as outras estão erradas?
Vamos aos comentários. Primeiramente, a alternativa correta é a letra C. Por que a alternativa correta é a letra C, meus amigos? Nós acabamos de ver na exposição que eu fiz anteriormente. O juiz não pode reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Se o juiz tivesse anuência das partes, ele poderia reduzir, inclusive, os chamados prazos peremptórios. Mas sem anuência das partes, o juiz não pode reduzir os prazos peremptórios. Portanto, é vedado ao juiz reduzir. Isso está no artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e esta é a alternativa correta dessa questão. Agora, por que as demais alternativas não são corretas? A primeira diz que, inexistindo definição pela lei ou determinação judicial específica, será de 3 dias a prática do ato processual a cargo da parte. Meus amigos, essa informação está errada. Se não houver nenhuma definição pela lei ou determinação judicial, o prazo, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, é de 5 dias. Então, ao invés de 3 dias nessa alternativa, para ela ser uma alternativa correta, ela teria que mencionar 5 dias. Se a lei não fala, se o juiz não fixa, o prazo é de 5 dias. A letra B. Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados? Não, meus amigos, nós acabamos de ver na nossa exposição que, pelo novo Código de Processo, foi uma grande alteração do novo Código de Processo em relação ao Código de Processo de 73, os prazos se contam apenas em dias úteis. Se são apenas em dias úteis, evidentemente que domingos e feriados não podem estar incluídos. Isso é o que nos diz o artigo 219 do Código de Processo. Portanto, é mais uma alternativa falsa. Se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Não, meus amigos. Se eu disponibilizo no Diário de Justiça Eletrônico hoje, diz o artigo 224, parágrafo 2º, que eu considero publicada a intimação no dia seguinte. Então, não é no dia da disponibilização. É no dia seguinte. Eu disponibilizo hoje e considero publicada no dia seguinte. Convém ressaltar a vocês ainda que o dia de início, como é excluído, eu conto ainda do dia seguinte. Então imagine, saiu hoje no Diário Eletrônico da Justiça, eu considero publicada a intimação amanhã. E, consequentemente, eu começo a contar o meu prazo depois de amanhã. Porque lembre-se da regra, eu excluo o dia do começo. Se eu excluo o dia do começo, no dia em que foi efetivamente publicado, eu não conto do dia seguinte. Como a publicação no Diário da Justiça Eletrônico não é considerada no mesmo dia, só é considerado publicado no dia seguinte, eu acabo jogando isso para 2 dias depois. Então, saiu hoje, conta-se como publicado amanhã, eu começo a contar o meu prazo no dia seguinte, tá? Então essa também está errada. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. Não, nós vimos, né, acabei de mencionar, que com base no artigo 224, o caput do artigo 224, essa regra é o contrário. Eu incluo o dia do começo e eu excluo o dia do começo e incluo o dia do vencimento. Essa letra E está formulada ao contrário. Ela está dizendo que eu incluo o dia do começo, isso é falso, eu excluo o dia do começo e eu incluo o dia do vencimento, tá? Então, as 4 alternativas são falsas, são erradas. A única alternativa correta é a alternativa C, que diz que ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes, porque ele até pode reduzir prazos peremptórios, mas ele precisa da anuência das partes. Meus amigos, mais uma questão aqui também de 2017, fresquinha para vocês aí. Quanto aos prazos processuais, é correto afirmar: a Defensoria Pública terá prazo em dobro para as suas manifestações processuais.
as fundações de direito público terão um prazo em quádruplo para contestar. A União terá prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Os estados terão prazo em dobro para recorrer e simples para responder os recursos. E o beneficiário da justiça gratuita terá prazo em dobro para contestar e recorrer. Qual será a resolução dessa questão, meus amigos? E como que a gente responde ela e onde que isso está aí no código? Tá? A resposta correta é a letra A e você encontra essa resposta no artigo 186 do Código de Processo. No 186 do Código de Processo. Tá? O 186 do Código de Processo diz exatamente isso, que a Defensoria Pública terá prazo em dobro. Convém dizer que esse tema também foi objeto de alteração pelo Código atual, porque o Código anterior trazia a figura do prazo em quádruplo para órgãos públicos, tá? Apenas para contestar, e era prazo em dobro para recorrer. Então, os órgãos públicos tinham prazo em quádruplo para contestar e tinham prazo em dobro para recorrer. Essa figura do prazo em quádruplo, ela foi eliminada do Código. O Código agora traz apenas algumas hipóteses de prazo em dobro. E tem prazo em dobro a Defensoria, tem prazo em dobro os órgãos públicos. E para que atos do processo eles têm prazo em dobro? Para todos os atos do processo. Para todos os atos do processo, eles têm prazo em dobro. Vejam que a letra A diz que a Defensoria terá prazo em dobro para todas as suas manifestações. Aí nós já matamos algumas outras alternativas com essa explicação que eu dei. Você tem que guardar, então, que existe aí o prazo em dobro para os órgãos públicos e para a Defensoria. Diz aqui, as fundações de direito público terão prazo em quádruplo para contestar. Não, não existe o prazo em quádruplo. Isso aí está lá no artigo 183. Basta você ler o artigo 183 que você vai descobrir isso. A União terá prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. Não existe prazo em quádruplo. É o mesmo artigo, basta você ler o 183 que você vai descobrir isso. O prazo é só em dobro e para todas as manifestações. Os estados terão prazo em dobro para recorrer e simples para responder, ou seja, para apresentar as suas contra-razões a recursos. Também está errado, é o artigo 183, mais uma vez o artigo 183, o prazo em dobro, E por fim, a alternativa mais esdrúxula das 5, que diz que o beneficiário da justiça gratuita terá prazo em dobro para contestar. Ora, aqui é só uma questão de raciocínio lógico. Não tem nenhuma correlação com a falta de dinheiro para pagar as despesas processuais com a prerrogativa de prazo em dobro para contestar. Então, não tem nenhuma correspondência entre assistência judiciária em prazo em dobro. Essa regra não existe no CPC. O prazo em dobro é garantido apenas para a Defensoria, para os órgãos públicos e para processos que tenham mais de uma parte com advogados distintos e desde que o processo não seja eletrônico, por conta da questão da vista dos autos e, consequentemente, então, nós temos aí mais uma questão que a resposta correta é a letra A e que você resolveria com conhecimento de apenas 2 artigos do CPC, o artigo 186 e o artigo 183, tá? Então, guarde esses 2 artigos podem aparecer no tema prazos no seu concurso e vejam que eles não estão, tecnicamente, dentro das disposições que o Código traz a respeito dos prazos, né? São regras que envolvem prazos e que estão aí dispersas no Código de Processo. Muito bem, mais uma questão também recente, meus amigos, de 2016, e diz assim, ó, quanto aos prazos processuais, é correto afirmar que a parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Os prazos contados em dias serão contínuos, não se interrompendo nos feriados. A contagem do prazo terá início no dia da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. O juiz poderá reduzir os prazos peremptórios com anuência das partes e não será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Será qual é destas, meus amigos, a nossa alternativa correta? E por que as outras alternativas não são corretas? Vamos ver aqui. A alternativa correta é a letra D. Diz que o juiz poderá reduzir prazos peremptórios com anuência das partes. Veja que aquele mesmo tema dos prazos peremptórios apareceu mais uma vez aqui nessa questão de concurso. A diferença dessa questão para outra
é que, ao invés de ser sem anuência, é com anuência. Se fosse sem anuência, o juiz não poderia reduzir os prazos. Agora, com anuência, ele pode reduzir. Mais uma vez, essa é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras alternativas desta questão não são corretas, meus queridos. A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Será que isso é correto? Não, meus amigos, isso está errado, né? A parte, ela pode, sim, abrir mão do prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. O prazo é da parte. Se o prazo é da parte, ela pode abrir mão do prazo. Se ela pode abrir mão do prazo, então essa alternativa está errada. E isso é o que diz expressamente aí o artigo 225 do Código de Processo. Os prazos contados em dias serão contínuos, não se interrompendo nos feriados, tá? Nós acabamos de ver que, pela regra do novo Código, está lá no artigo 219, eu só conto prazos em dias úteis. Foi uma grande mudança do novo Código em relação ao Código anterior. Veja que isso também tem sido aí recorrente no seu concurso. E essa alternativa, então, é errada, porque a contagem do prazo não é mais contínua. Não é mais contínua. Isso aqui está errado. A contagem do prazo terá início no dia da publicação, no diário eletrônico. Nós já vimos que isso aqui está errado, né? A contagem do prazo, na verdade, se dá 2 dias depois, porque no dia que publica no Diário de Justiça Eletrônico, eu só considero publicado no dia seguinte. E depois do dia seguinte, né, 2 dias depois, é que a gente começa a contar. 2 dias depois de quando saiu no Diário Eletrônico é que a gente começa a contar o prazo. Então saiu no Diário Eletrônico hoje, eu considero publicado amanhã e eu começo a contar o meu prazo depois de amanhã. Você tem que ficar afinado nisso. Isso está caindo nas bancas aí e se você não estiver atento, não lembrar dessas regrinhas simples, você vai acabar errando. Não será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Isso era uma discussão grande, foi uma inovação definidora do novo Código, que deixou claro o seguinte: se porventura eu consigo praticar o ato processual antes do meu prazo começar, ele não vai poder ser considerado fora do prazo, tá? Fora do prazo. Então essa alternativa está errada, porque se eu pratico o ato antes do começo, ele é considerado tempestivo, né? Então esse não aqui está sobrando. Esse não aqui está sobrando. Se eu pratico o ato antes do termo inicial do meu prazo, pelo novo código ele é considerado tempestivo, ou seja, ele é considerado dentro do prazo, nos termos do artigo 418, parágrafo 4º. O que é praticado depois, opera-se a preclusão. O que é praticado antes é considerado válido pelo código atual. Beleza? Vamos para mais uma aí, meus amigos, que nós ainda temos um tempo ainda para trabalhar esse material todo com vocês aí. Com relação aos prazos no atual Código de Processo, é correto afirmar. Mais uma vez, a gente está em busca aqui da alternativa correta. Inexistindo prazo legal ou judicial para a prática de atos processuais, esses deverão ser praticados em 15 dias. A contagem de prazo será feita em dias úteis, mesmo que tais interregnos tenham caráter de direito material. Será considerado intempestivo o prazo cumprido antes do termo inicial de sua contagem. Na seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses e, por se tratar o processo de direito indisponível, as partes não poderão renunciar aos prazos processuais. Vejo que dos comentários que nós já fizemos nas questões anteriores, algumas delas aqui você já até elimina de cara. Nós já falamos que se a lei não fixa prazo, o prazo não é de 15, o prazo é de 5. Então essa aqui, por exemplo, você já saberia que está falsa. Uma outra aqui que a gente já comentou e você de cara já conseguiria eliminar, pelo que a gente viu até aqui, ó, é que a parte não poderia renunciar aos prazos processuais, né? Essa daqui também está errada, nós acabamos de falar que a parte pode renunciar prazos que sejam estabelecidos somente a seu favor. Só que você precisaria do conhecimento de mais algumas coisas para responder essa questão. Do que a gente disse, você ainda eliminaria mais uma. Será considerado intempestivo o prazo cumprido antes do termo inicial. Se é antes do termo inicial, e se ele foi cumprido, né, ele não pode ser considerado intempestivo, ele é tempestivo. Então esse aqui está sobrando. Portanto, essa daqui também é falsa.
mas você precisaria de conhecimento de mais um artigozinho do código aí para responder. Porque você, do que a gente viu até aqui, ficaria na dúvida entre a B e a B. Porque a B fala que a contagem em dias úteis, mas que se aplica mesmo que o prazo tenha caráter de direito material. E a B diz que na seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Será qual dessas duas é a correta, meus amigos? Vamos lá. A correta é a letra D. Isso está expressamente previsto no artigo 222, caput, do Código de Processo. Na seção ou subseção onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo por até 2 meses. Tá? A letra B está errada porque a contagem de prazos não envolve o caráter de direito material. A contagem de prazos só envolve prazos processuais, a contagem de dias úteis só envolve prazos processuais, então essa alternativa está falsa, assim como as outras 3. A letra A, letra C e a letra E também estão falsas, conforme os respectivos fundamentos, os quais nós já trabalhamos nas questões anteriores. Então, muito bem, meus amigos, pode voltar em mim aqui, Ícaro. Eu agradeço, então, imensamente a atenção de vocês nessa nossa aula demonstrativa. Eu espero que vocês tenham percebido por essa aula como será a dinâmica do nosso curso e como esse curso pode contribuir para a sua aprovação neste concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu espero vocês no nosso curso, que já está se iniciando, para que você vá direto ao ponto, para que você fique aí realmente preparado e consiga a sua aprovação. Fiquem com Deus. Até a próxima, meus amigos. Um abraço.